Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Por falar em injustiça, eu tenho a impressão que no programa passado eu cometi injustiça ao falar um negócio do Otto Maria Carpo, onde eu achei lindo, maravilhoso que se produzissem N edições piratas da história da literatura, pensando só no efeito multiplicador da coisa. Mas daí o meu amigo Zé Mário Pereira me escreveu do Rio de Janeiro, que é a editora Top Books, explicando que a coisa não foi bem assim, que essa editora particular, ela copiou, não é que ela publicou o texto da história da literatura, ela publicou a edição do Senado com todas as suas introduções, com toda a sua formatação gráfica, etc, etc. Ora, não há direitos autorais sobre o texto da história da literatura ocidental, porque o Carpo não deixou herdeiros, nem parentes. Nós, na época, procuramos em tudo quanto é lugar do mundo, não tinha ninguém. Mas aquela edição, com aquela formatação, com aquelas introduções, aquelas notas, aquilo é propriedade do Senado Federal, propriedade pública, que foi, então, repassada indevidamente a uma editora particular. Então, aí parece que houve realmente alguma treta e a coisa tem que ser investigada. Se o sujeito quer fazer uma edição da história da literatura, ele pode fazer, ele pega o texto da história da literatura, reproduz, mas pelo menos ele coloca lá a sua própria introdução, as suas próprias notas, quer dizer, faz uma edição própria. Não é simplesmente fotografar a edição do outro, que é a edição do Senado Federal, e passar adiante. Aí também já é sacanagem. Também, falando em Top Books, eu estou muito feliz por ter recebido aqui um recado do meu amigo Simão Pessoa, o autor do Manual do Canalha, né, dando ciência de que ele assistiu o meu programa e ficou muito contente, né, de ter sido lembrado. Mas ele, de fato, é um tipo inesquecível, né? Aliás, agora com essa mensagem eu fiquei sabendo que o Manual do Canalha não é uma obra isolada, é parte de uma trilogia. E tem o Manual do Canalha, o Manual do Espada e o Manual do Garanhão. E o Simão disse que vai me enviar aqui os exemplares, e assim que eu receber, eu repassarei a vocês algumas informações sobre estas obras, que são de fato, vamos dizer, uma exibição de talento incomum, um talento humorístico incomum do Simão Pessoa. Também uma notícia boa aqui é que a editora eclesiae.com.br está lançando mais um livro livro esquecido, que eu desenterrei das sombras do passado e divulguei, que é o livro do Monsenhor de Ségur, O Inferno, se existe, o que é, como evitá-lo, que é uma obra-prima esquecida do século XIX, né? Um livro absolutamente indispensável para todos os cristãos, mesmo não católicos, né? Então, foi a tradução do Diogo Chiuso, e amanhã, quinta-feira, às 20 horas, fará uma palestra de apresentação do livro através do site www.eclesiae.com.br. Então, parabéns à editora Eclésia e ao Diogo Chiuso por esta iniciativa. Muito bem. Eu nunca sei que dia é hoje, né? E que no exército americano, para saber se o sujeito é louco, o primeiro teste que fazem, perguntar que dia hoje, eu já não passaria na primeira, né? Então, eu tenho muito boa orientação espacial, não me perco no espaço de jeito nenhum. Mas no tempo, né? As pessoas me perguntam, quando aconteceu tal coisa? Eu digo, olha, foi assim, entre os 12 e os 43 anos, mais ou menos, né? Então, com essa meu senso de orientação cronológica, eu enviei hoje ao Diário do Comércio um artigo para ser publicado amanhã a respeito de algo que vai acontecer amanhã.
e esqueci que é feriado em São Paulo e que não tem ninguém na redação. Então, né, o artigo já começa com a expressão hoje, papapá, então não vai ter hoje coisa nenhuma. Então eu vou publicar o artigo no Mídia Sem Máscara e eu vou ler aqui para vocês, para que o trabalho não fique perdido. E é um negócio, um assunto de extrema importância, é um grande assunto, não de hoje, mas de amanhã, né? E o artigo chama-se Queda de Braço. Hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2012, é a data marcada para Barack Hussein Obama comparecer ao Tribunal Administrativo da Geórgia e apresentar documentos que comprovem ser ele um cidadão nativo dos Estados Unidos, admissível, portanto, na lista de candidatos presidenciais naquele estado. É a segunda vez na história americana que um presidente da República é intimado a comparecer em juízo. A primeira foi em 1974, quando Richard Nixon teve de depor como testemunha no processo contra seu assessor John Ehrlichman e acabou ele mesmo se dando muito mal. O processo era contra o outro, mas tornou na mão dele, né? Os advogados de Obama tentaram livrá-lo do vexame, alegando que os estados não têm jurisdição sobre as eleições federais, o que é verdadeiro em tese, mas falso no caso concreto, porque admitir ou rejeitar candidatos nas listas eleitorais é de atribuição exclusivamente estadual. Quer dizer, um tribunal estadual ele não tem jurisdição sobre a totalidade da eleição federal. Tá certo? Porém, antes da eleição, ao fazer a lista de candidatos, isso é atribuição exclusivamente estadual, quer dizer, é o secretário de Estado de cada governo estadual que endossa ou rejeita as candidaturas. Então, o juiz está perfeitamente dentro da sua jurisdição, né, nesse caso. Argumentaram também que comparecer à audiência iria tomar o tempo precioso de um presidente ocupadíssimo, o que chega a ser cômico, pois entre todos os presidentes americanos, Obama tem sido o recordista absoluto de férias, viagens de turismo pagas com dinheiro público, festas milionárias e longas temporadas de golfe, tendo merecido os apelidos de turista em chefe e golfista em chefe. Ele acabou de tirar 17 dias que custaram aos cofres públicos 6 milhões de dólares. Qualquer que seja o caso, o juiz Michael Mallehy rejeitou o pedido de dispensa e intimou Obama a comparecer de qualquer modo. Muito provavelmente Obama não irá. E não irá pelos seguintes motivos. Primeiro, ele não tem nenhuma prova de que é cidadão nativo, condição sine qua non para ser admitido como candidato presidencial segundo a Constituição americana. Pelo menos desde uma sentença de 1875, a Suprema Corte define como cidadão nativo o indivíduo nascido de pais, no plural, americanos, em território americano. A definição foi confirmada por uma decisão unânime do Senado, subscrita pelo próprio Obama em 2008. Quer dizer, quando estavam julgando, levantaram a questão da nacionalidade do John McCain. Então, para investigar se o John McCain era ou não cidadão nativo, o Senado usou exatamente esse critério. Quer dizer, o sujeito tem que ser nascido de pais americanos, pai e mãe americanos, em território americano. Daí, como o John McCain havia nascido numa base militar americana no Panamá, a base militar americana, evidentemente território americano, e de pai e mãe americano, então acabou o problema. Também recentemente surgiu uma dúvida com relação ao Rick Santorum. Tá certo? O Rick Santorum nasceu nos Estados Unidos, o pai dele nasceu no México, mas era naturalizado americano. Então o pai dele era cidadão americano e a mãe também era cidadã americana. Esse critério foi usado, então, pelo Senado para julgar o caso John McCain. E todo mundo assinou embaixo. O John McCain é cidadão nativo porque ele nasceu em território americano de pai e mãe americana. Assinado Barack Obama. Entre outros senadores. Segundo a certidão de nascimento divulgada pela Casa Branca, o pai de Obama nasceu no Quênia, sendo, portanto, súdito britânico, porque o Quênia pertencia, não era uma nação independente, pertencia ao Império Britânico na época. A única prova que o presidente pode alegar, a famosa certidão de nascimento, mesmo se admitida como autêntica, demonstra exatamente que ele não é cidadão nativo de maneira alguma. Então, que documento ele vai levar lá? Nós vamos supor que a certidão seja o documento mais legítimo do mundo. Ele chega lá, pô, tá aqui, meu pai nasceu no Quênia, eu não sou cidadão nativo. Eu sou um cidadão, mas não o que se chama cidadão nativo, que a Constituição estabelece uma diferença.
Tanto é assim que ele só tem conseguido se livrar dos processos de inelegibilidade desde antes das eleições de 2008, mediante o apelo a tecnicismos jurídicos que se esquivam de entrar no mérito da questão. O principal desse artifício é negar que o autor da ação tenha legitimidade, o que aqui eles chamam standing, para reclamar no caso. Porque em ações que envolvam problemas constitucionais, o sujeito só tem o direito de reclamar se ele comprovar que houve um dano real, não um dano potencial, não um dano abstrato. Então, o sujeito chegava lá, reclamava, e o tribunal dizia, não, eu não vou examinar o seu processo porque o senhor não comprovou que sofreu um dano real com a eleição do senhor Barack Obama, né? Quer dizer, uma resposta um pouco evasiva, porque, evidentemente, a eleição de um usurpador com documentos falsos traz dano material a todos os cidadãos americanos, material e moral a todos os cidadãos americanos, mas em todo caso o juiz, né, o juiz quando recebe esse processo fica aterrorizado, fala, o quê? Quer dizer, você vai querer que eu processe o presidente da República? Então o juiz fica procurando desesperadamente uma maneira de jogar o abacaxi para dentro, né? O meu pai, que era advogado criminal, já dizia o seguinte, olha, o juiz raramente é parcial em favor de uma das partes, mas ele sempre é parcial em favor de si mesmo, né? Então, ocupação número 1 do juiz, tirar da seringa, né? Se puder dar uma sentença inócua, ele dá. Se puder passar para diante, ele passa. E é exatamente o que esses juízes têm feito com essa batata quente da inelegibilidade do Obama. Agora, houve uns casos em que o negócio falhou, porque os caras que apresentaram a petição tinham sido candidatos, então eles podem afirmar que levaram prejuízo, né? Segundo, se a certidão de nascimento prova exatamente o contrário do que Obama desejaria provar, ela também não pode ser alegada em juízo por uma segunda razão. Praticamente todos os peritos que examinaram asseguram que ela é falsa. Eles examinaram sob vários aspectos, quer dizer, um sob o aspecto, vamos dizer, informático, mostrando que o negócio foi montado por Photoshop, outro que é um especialista em artes gráficas, mostrou que existe ali vários tipos de letras combinados na mesma linha, o que simplesmente não é possível, não tem nenhum computador que faça isso. Não havia nenhuma máquina de computador, não existia nenhuma máquina de escrever que fizesse isso naquela época. Mesmo que quando a Remington lançou aquela máquina com esfera, né, era uma esfera que você trocava a esfera, você tinha ali 3 ou 4 tipos de letras só, não era um negócio tão variado assim. E além disso, isso foi posterior ao nascimento do Obama. Os indícios de forjicação são tantos e tão patentes que tudo o que os acusadores de Obama mais desejam no mundo é que ele apresente esse documento no tribunal, transformando um processo administrativo de inelegibilidade num processo crime por fraude documental, forgery. E será certamente o maior escândalo político da história americana. Terceiro, não comparecendo, Obama pode ganhar tempo, esperando que o juiz Mallory repasse o processo a uma instância superior e esticando a embromação até as eleições de novembro. Mas há algum risco de que o próprio Tribunal da Geórgia, tendo em vista a ausência de prova de elegibilidade, suprima o nome de Obama da lista de candidatos, tirando-lhe milhões de votos e dando-lhe um exemplo que poderá ser seguido em outro estado. Isso é a batata, quer dizer, se a candidatura dele foi impugnada na Geórgia, ele não se elege de maneira alguma. Quer dizer, a situação eleitoral dele já não é muito boa. Mas você perder todos os votos da Geórgia, eu falei, isso aí é letal. Até agora, a disputa dele, esse é o aspecto mais importante da coisa. Até agora, a disputa de elegibilidade tem sido uma queda de braço entre a letra da lei e a dificuldade política, alguns diriam impossibilidade absoluta, de aplicá-la contra a força maciça de um presidente que tem a seu favor a totalidade da grande mídia, o aparato repressivo do Estado e uma vasta militância alimentada por financiamento bilionário, incomparavelmente superior aos seus adversários. Nada me tira da cabeça que Obama foi posto na presidência por pessoas perfeitamente cientes da sua inelegibilidade,
com o propósito específico de minar o sistema constitucional americano. Se você pensar em por que apresentar o Obama? Obama era um sujeito que tinha 4 meses de experiência no Senado estadual. Então, de Illinois, né? Era um sujeito que não apresentou projeto nenhum, não fez absolutamente nada. Ele é um ilustre desconhecido. De repente, né, aparece, escolhe esse sujeito, sem razão nenhuma, e fazem dele, mediante uma campanha bilionária, um sucesso nacional. Por que esse cara? Dizem, porque é preto. Eu digo, mas escuta, mas tem um monte de preto para todo quanto é lado, né? Então, se logo esse, quer dizer, tem tanto camarada com currículo, com uma folha de realizações impressionante, tanto no Partido Republicano quanto no Partido Democrata, por que tinha que ser logo essa nulidade, que é um sujeito que não tem documento, cuja história é toda misteriosa, né, porque não é só a certidão de nascimento que não apareceu, é praticamente todos os documentos dele, e tem uma história esquisita do negócio de como que ele viajou para o Paquistão na época em que era proibida a entrada de americanos no Paquistão, quer dizer, com que raio de passaporte ele entrou lá, porque se ele tinha um passaporte de outro país, então ele tem dupla nacionalidade, o que o tornaria ainda mais inelegível. Então é um monte de história complicada, o sujeito é um mistério total. Então por que escolher logo esse? Eu digo, só por inocência, quer dizer, eles não perceberam que tinha esse problema? Não é possível. Eu acho que foi tudo um negócio calculado. Olha, nós vamos aqui fazer realmente uma queda de braço, nós vamos provar que o nosso aparato de propaganda, quer dizer, grande mídia, vence a Constituição americana, que nós temos mais força do que a Constituição e a letra da lei. Se nós conseguirmos isso, o sistema já está quebrado. Então, eu acho que realmente foi um plano, vamos dizer, uma articulação psicológica para obter exatamente esse efeito. Isso quer dizer que se amanhã ou depois, vamos dizer, algum tribunal provar, algum tribunal aceitar a prova de que o Obama é inelegível e até de que ele falsificou a certidão de nascimento, melhor ainda para esses caras que eles comprovaram, olha, nossa vontade prevalece sobre a Constituição, sobre a vontade do povo, sobre as leis, etc, etc. Quem manda essa coisa somos nós. Então, você vê que isso aí coloca em questão um dos problemas mais graves da democracia. Quer dizer, a democracia americana ela aparece sobre a base de uma certa unidade cultural e moral. Quer dizer, se você lê o livro do Benjamin Morris, né, do caráter cristão das instituições americanas, vocês vão ver que a Constituição e as leis fundamentais aqui, elas se erguem sobre um pano de fundo da unidade cristã, ou judaico-cristã, se você quiser, né? Ora, tão logo essa coesão cultural é rompida, a democracia começa a funcionar ao contrário. Quer dizer, por exemplo, se você usa os preceitos da democracia para defender o seu direito de implantar a Sharia nos Estados Unidos, você está usando a democracia como instrumento para acabar com ela. Porque na Sharia, por exemplo, todas as outras religiões são proibidas. Você, para praticar uma religião que não seja islâmica, você precisa de uma licença especial do Estado e você só pode praticar na sua casa, não em público, né? Mesmo assim, o primeiro sinal que você der de que falou da sua religião com uma outra pessoa, você pode ser condenado à morte. Outra coisa, numa democracia você pode entrar e sair de quantas religiões você quiser. Isso até virou palhaçada no filme do Woody Allen, né? Ele experimentava lá o Hare Krishna, o Rajneesh, né? Tudo para arranjar uma religião sob medida para a pessoa dele, né? Então, agora, no Islã, se você sai do Islã, se você abandona o Islã, você é um apóstolo e você é condenado à morte. Aliás, esse é um dos aspectos fundamentais que me levam a acreditar que toda a existência política de Barack Obama é uma farsa, porque ele foi criado numa família islâmica e, portanto, era muçulmano quando criança, e ele agora diz que é cristão, então ele é um apóstolo. E se os muçulmanos o levassem a sério, então o condenariam à morte. Por que não o condenam à morte? É porque tem alguma coisa escondida aí. Porque alguém chegou, não, esse cara é nosso, ou é muçulmano mesmo, ou é nosso aliado, então não é para mexer nele. Né? Então isso aí já é a prova de que toda a existência política de Barack Obama é uma farsa. Né?
Então, quer dizer, a única maneira de você defender o sujeito desse é você mentir pra caramba. Que nem no Brasil. O Brasil tem mais adeptos de Barack Obama do que aqui. E os obamistas brasileiros são mais fanáticos do que os daqui. Um deles é esse louco desse Arnaldo Jabor, que disse, não, se os outros forem eleitos haverá guerra, não, vai ser a destruição do planeta, etc, etc. Ué, meu Deus do céu, da onde que ele tirou isso? Quer dizer, quando houve guerra, né, houve a guerra do Iraque, o Partido Democrata inteiro aprovou a guerra, meu Deus do céu. Né? Então, por que a eleição do republicano é que vai causar isso aí? Então, não, nós não podemos colocar esses racistas no poder. Olha, aqui nos Estados Unidos, se alguém levantar e disser que um candidato republicano é racista, ele é processado, meu Deus do céu. Ninguém diz isso. Outro dia teve um deputado, tal de Clyburn, que disse que havia uma vaga mensagem subliminar racista no discurso do Gingrich, quando ele chamou o Obama de o presidente do Vale Alimentação, Vale Comida, né? Food Stamp, né? Esse é o Food Stamp President. Ele disse isso porque nenhum presidente dos Estados Unidos distribuiu tanto Food Stamp, tanto Vale Comida, quanto o Obama. Quer dizer, em vez de ele gerar emprego, ele dá Food Stamp para os caras, tá entendendo? Quer dizer, gera miséria e depois tampa o buraco com dinheiro público. Né? E daí esse Van Cliburn já era um pianista, esse Cliburn disse, não, isso aí tem uma vaga mensagem racista, mas eu jamais diria que o Newt Gingrich é racista. Ele já tentou imediatamente, já tirou da seringa, falou, não insinuei que ele é racista, insinuei que isso pode soar vagamente como mensagem racista, é outra coisa. Então você vê o cuidado que os caras têm. Agora chega esse maluco desse Arnaldo Jabor na televisão, não tendo o que alegar em favor do Obama e não sendo capaz de responder a nada dessas coisas com relação à inelegibilidade do Obama, falsidade documentária, apela para jogar essa cartada racista para enganar brasileiro, porra. E você leva a sério esses caras. Tem até milico que repassa artigo do Arnaldo Jabor todo entusiasmado. Você não entende que o Arnaldo Jabor saiu da esquerda brasileira só para entrar na americana, né? Como, aliás, a totalidade desse pessoal, né, tucano, faz. Quer dizer, o sujeito se afasta da esquerda brasileira, porque é o PT, só por uma questão de que eles acham que é uma vulgaridade, eles entram numa esquerda mais elegante. Mais elegante quer dizer que tem mais dinheiro. Né? Agora, tudo que a esquerda brasileira faz é inventado pela esquerda americana. Então o que você fez? Você saiu da filial para entrar na matriz. E é isso que fez esse Arnaldo Jabor. Então, bom, posso estar errado, mas a hipótese de que ninguém tenha reparado nas consequências legais da nacionalidade estrangeira de Obama pai é demasiado louca para ser verdade. Tanta inocência assim não existe no planeta Terra. Qualquer que seja o resultado de hoje, a dupla questão da elegibilidade e da falsidade documental continuará sendo investigada na comissão nomeada pelo xerife do condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, a pedido de eleitores da região. O próprio Arpaio foi intimado a depor no tribunal da Geórgia, mas já anunciou que não tem nada a dizer antes do término das investigações marcado para fevereiro. Então, logo noticiado o início dos trabalhos da comissão, o governo federal, quer dizer, foi o Ministério da Justiça, Eric Holden, né, reagiu ameaçando abrir um inquérito contra Arpaio por suposta discriminação contra hispânicos. Mas, solicitado a apresentar provas, recusou-se a fazê-lo e depois começou a amolecer buscando um diálogo com o xerife. Quer dizer, já está na cara que é treta. Primeiro, não, vamos processar, blá, blá. Daí o xerife falou, tá bom, então me mostra as provas para eu poder fazer minha defesa. Eles não mostraram prova, coisa nenhuma. Daí já veio a conversa, não, nós queremos primeiro dialogar com o xerife, etc, etc. Então eu vou lá oferecer algum para o xerife calar a boca e tal, né? Então, além disso, esse cara do Departamento de Justiça, esse Rodo, é o responsável pela operação Fast and Furious, aquela que entregou armas na casa
narcotraficante, alegando que era para obter informações sobre um outro traficante. Tudo nos Estados Unidos é comum você fazer isso, você oferecer a um bandido, né, alguma vantagem para ele delatar outro bandido, mas não dá arma na mão dele, meu Deus do céu. O que oferece uma redução de pena, uma coisa assim, né? Agora, não, você denunciou, nós damos aí um exército na sua mão. O que é isso, porra? E os caras não só fizeram isso, como eles ainda perderam. Eles não conseguiam mais rastrear as armas, né? Não sabiam onde as armas tinham ido parar. Quer dizer, esse Holden tinha que estar na cadeia, porra. E é esse cara que está aí ameaçando o Luiz Arpaio. Evidentemente eles estão um pouco na mão, pode ser verdade, né? Porque essa questão da falsidade documental não tem resposta. E a questão da inelegibilidade também não tem resposta. Então, o único jeito é fazer uma campanha política, é xingar, é atemorizar os caras, tá entendendo? Apelar para chacota, fazer de conta que se faz de superior, esses são os loucos. Quer dizer, é aquele negócio do sorriso amarelo, né? Então, quer dizer, Talleyrand já dizia que a área da diplomacia você tem que aprender a levar um chute no cu e continuar sorrindo. É o que eles estão fazendo, né? Fazendo superior, né? Justamente porque estão aterrorizados. Então, peraí, tem alguém na linha aí. Alô? Professor Olavo? Diga. Aqui fala o doutor Lucas, de São Paulo. Eu falo doutor porque, como aqui agora no Brasil todo mundo chama de doutor, eu me dei o direito. Eu também sou doutor, então. Agora todo mundo, o Tiririca é doutor, Lula é doutor, Dilma é doutor, por que nós não, né? Tem razão, isso aí. Bora. Olavo, você me perdoa se for irrelevante frente aos fatos que você está colocando aí. Eu até queria deixar o aspecto político da coisa de lado, porque eu estava conversando com um amigo essa semana e ele falou uma coisa que realmente eu notei e estava puxando na memória, até em uns vídeos aqui, e eu comecei a notar isso. O último republicano, ou um candidato que tinha um carisma ou uma boa comunicação, foi o Ronald Reagan, na constatação que nós fizemos aqui. E como tem uma frase antiga, você me perdoa, eu não lembro quem é autor da frase, mas diz que quem não se comunica bem não pode governar. E até outro dia eu li um artigo seu falando sobre a falta de construção de pensamentos, de oralidade das pessoas e tal. Eu estava realmente pensando se não é por isso o motivo de algum enfraquecimento republicano, entendeu? Olha, esse enfraquecimento republicano é proposital. Isso é coisa montada pelo CFR. Tem esse órgão, Council on Foreign Relations, que é um think tank montado pelos Rockefeller, e informalmente é o Vaticano da política americana. Quer dizer, quem não é aprovado pelo CFR simplesmente não entra na política. Se entrou, sai rápido. Tá certo? Então, raríssimos presidentes americanos não eram membros do CFR. Então, o que o CFR faz? Ele tenta manter os partidos num nível de competição muito brando. Tá, onde ninguém fala mal de ninguém, é tudo assim, pó de arroz, é troca de afago, tá entendendo? E não se pode discutir nenhuma questão substantiva. Como é que essa questão dos documentos do Obama não foi levantada durante a campanha? Porque o CFR não deixou, pô. Chegou lá pro João Marquinhos e falou, João Marquinhos, tu fica quietinho aí, né? Quer dizer, engole, né? Aceita a piroca e fica quieto e agradece, hein? E é assim o negócio. Então, agora, por exemplo, o pessoal está louco por causa dessa ascensão do Newt Gingrich. O Newt Gingrich, que não é um candidato bom, ele não é o candidato ideal, ele está cheio de buracos aí, mas ele é um conservativo, de fato, entendeu? Então, o establishment do Partido Republicano já está aterrorizado, porque eles contavam com o Romney. O Romney é tão conservativo quanto o Obama. Né? A única coisa que ele quer conservar é a sua fama, a sua boa figura, né? Mas ele sempre votou tudo quanto era causa democrata. Né? Então, quando o Romney caiu, começou a subir o Gingrich, eles ficaram apavorados. Eles não querem o Gingrich, eles querem o que eles chamam aqui um rhino, a Republican in name only. Né? Eles querem mais um desse, como o John McCain, tá entendendo? Ou como o Romney.
Então, os próximos meses vão ser uma dureza para o Gingrich, né? Eu acho que o Gingrich, já achava antes, o Gingrich é o melhor, é o menos ruim dos candidatos, né? Então, esse enfraquecimento do Partido Republicano faz parte da história. Quer dizer, quando você elege um republicano, é como o George W. Bush. É um cara que já está comprometido com os democratas, assim, até o pescoço. Ora, quando deu o ataque aqui do 11 de setembro, o que era a coisa mais óbvia para o sujeito fazer? A mais óbvia é o seguinte, é aproveitar o momento para destruir os seus adversários, os inimigos internos dos Estados Unidos, e dizer, ó, a culpa disso foi de vocês. Porque se esses caras não tivessem acesso, não pudessem entrar aqui, se não tivesse esse monte de lei que vocês fizeram para proteger os caras, não aconteceria isso jamais. Então era na hora dele destruir a esquerda americana, né? O que ele fez? Decidiu fazer uma união nacional e atacar o inimigo lá no exterior. Ora, porra, quem é que não vê que isso é uma desconversa? Porque o problema, de fato, o Saddam Hussein era um perigo, mas tem muito mais perigo aqui dentro. Contei para vocês semana passada que tem 35 campos de treinamento de terrorista muçulmano aqui dentro dos Estados Unidos. Né? Além disso, tudo quanto é cidade e estado que está votando lei para favorecer a implantação da Sharia, meu Deus do céu. Isso é muito mais perigoso do que derrubar as Torres Gêmeas. O George Bush fez de conta que não sabia de nada disso. Ele disse, vamos aqui unir o país, a direita e a esquerda, todo mundo lá para combater o Saddam Hussein. Os democratas fizeram de conta que estavam juntos e 3 semanas depois começaram a dar punhalado nas costas do cara. Quer dizer, a derrota do George Bush, a desmoralização do George Bush foi culpa dele mesmo, ele aceitou isso. E note bem, se o cara não aceita uma coisa dessa, ele arruma uma briga com o CFR, meu Deus do céu. E para brigar com o CFR não é qualquer um. Agora, tem aí o Ron Paul que finge que ele está brigando com o CFR, com o Federal Reserve, etc, etc. Mas veja você, o Glenn Beck mostrou que toda a equipe incumbida de traçar o programa de política externa do Ron Paul é gente do George Soros. Então não se discute mais. A política externa do Ron Paul é a do George Soros. Portanto, votar em Ron Paul é votar na política externa do George Soros. Ponto final. Agora, o meu amigo aí, o Biratan Iorio, diz, não, estão acusando, né, deixa eu até se acho aqui o artigo dele. Não sei onde foi parar. O Biratan Iorio, que é meu amigo, é uma pessoa de alta confiabilidade, né, jamais faria uma baixeza, ele está lá defendendo o Ron Paul, né, dizendo o seguinte, estão acusando o Ron Paul de pacifismo, mas quantas famílias americanas já morreram, né? Quantas guerras já não foram feitas só para satisfazer políticos ambiciosos, etc, etc. Quer dizer, são aqueles argumentos padronizados daqueles slogans. Então, em primeiro lugar, ninguém está acusando o Ron Paul de pacifismo. Nós estamos acusando o Ron Paul de ser anti-americano. O Ron Paul só abre a boca contra os Estados Unidos. É um negócio impressionante. Para ele, os Estados Unidos é culpado de tudo que acontece no mundo. Então, exatamente a propaganda do George Soros pela boca dele. Eu não estou dizendo que ele foi financiado pelo George Soros. Não é esse o problema. Mesmo que ele não tenha recebido um tostão do George Soros. A política externa dele é a do George Soros. Portanto, é a política anti-americana. Ele chega, vamos dizer, o que ele mente contra os Estados Unidos é uma coisa impressionante. Não é questão de ser anti-americano. Todo mundo tem direito de ser anti qualquer coisa. Mas seja com base na verdade, como por exemplo, eu até comentei a semana passada o que ele falou do sistema judicial americano. O sistema judicial americano é racista, porque os negros são 12% da população e são 35% da população carcerária. Eu digo sim, só que eles são autores de 52% dos crimes. Então está faltando 17% lá. Então quer dizer que os negros aqui, eles têm direito a cometer mais crimes sem punição do que os brancos, meu Deus do céu. Então o sistema é anti-branco. Não porque seja racista anti-branco, mas por causa da mentalidade politicamente correta, o juiz fica com medo. Quer dizer que se o criminoso é preto, pronto, o juiz tem que tomar cuidado, porque senão vão me chamar de racista. Então, se tiver um jeito de liberar o réu, ele vai fazer isso. Então, é assim como, vamos dizer, inúmeras outras mentiras. Quando o pessoal fala, fizeram guerras para atender
políticos ambiciosos, etc. Político ambicioso, o George Bush. O George Bush se desgraçou com esta guerra e, sabendo que ia se desgraçar, ele continuou até o fim. Quer dizer, ele sacrificou sua carreira política por algo que ele achou que tinha que ser feito. Não pode se acusar o George Bush de tudo, exceto de tentar se promover com a guerra. Você pode acusar ele de ter sido um imbecil, isso sim, tá certo? E você pode acusar ele de ter traído os seus eleitores em muitos aspectos, tá certo? Ele fez isso. Mas que ele fez a guerra para se promover, eu falei, que é isso, porra? Isso é muito absurda, né? E além na televisão aparece aí o Jabor, não, o cara fez a guerra, criou um imenso déficit, etc. Ah, Jabor, mas eles não tinham feito a guerra para ganhar dinheiro com petróleo? Você está acusando os caras do quê? De ganhar dinheiro com a guerra ou de perder? Quer dizer, então é o famoso per faz et per nefas, quer dizer, você acusa o sujeito porque fez e porque não fez. E vai chamar isso de jornalismo. Você não é jornalista, é picaretagem, isso é propaganda comunista, Jabor. Você é tão comunista. Você pensa que deixou de ser comunista, mas você não é capaz disso, você não tem cabeça. Se o sujeito não deixa de ser comunista, ele tem que fazer um exame crítico aprofundado. Não é assim. Agora não sou mais, troquei de carteirinha. Fala, não é assim, meu filho. Então, agora, estou falando aqui da falsificação do documento do Obama, e na mesma semana, né, aconteceu aqui que um ex-assessor do Obama acaba de ser preso por quê? Por crime de falsidade documental. Isso quer dizer que o Obama, na sua equipe, pelo menos em 2008, tinha gente capacitada para falsificar documentos. Está aqui, o senhor Zachary Edwards foi preso na sexta-feira por tentar falsificar a assinatura do secretário de Estado do estado de Iowa, Matt Schultz. Está lá na cadeia o cara. Agora, foi só essa assinatura que ele falsificou, não falsificou mais nada, não. E você veja, o presidente está sob suspeita de ter apresentado documento falso. E na mesma semana é preso um assessor dele por falsificação de documentos. Pô, quer dizer, o negócio está começando a dar muita bandeira. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô, professor? Sim. Me ouvindo, professor? Perfeitamente. Eu sou também doutor, sou o doutor Felipe aqui de Porto Alegre. Aqui é o doutor Olavo. Tudo bem? Todo mundo é doutor nessa merda. Professor, saindo um pouco do assunto Obama aí, porque eu acho que isso aí só vai ser resolvido daqui a 50 anos, eles vão dar um jeito de jogar para baixo do tapete agora. Eu queria falar um assunto que saiu há 2 programas atrás, que o senhor falou o seguinte, que a revolução é feita pelos bandidos e pelas putas. Isso. Eu já digo diferente, que a revolução aqui no Brasil está sendo feita pelos liberais. É verdade. Eles facilitam tanta coisa, né? Você dá um pouquinho de liberdade econômica com eles concordam com todo o resto, concordam com o abortismo, com o casamento gay, com cotas raciais, com tudo. Você tem razão. Eles são os melhores militantes que a esquerda pode ter, porque eles levantam todas as bandeiras da esquerda e não pedem um cargo. Exatamente, e faz de graça, Eles fazem de graça. Bom para isso. Sim, eu só não sei se é consciente ou inconsciente, mas todos os liberais aqui são abortistas, são anti-religião. Eles não são ateus, eles são neo-ateístas militantes. Radicais. Exatamente. Então, assim, todos eles querem pegar os religiosos, jogar para dentro dos templos e botar fogo lá. Exatamente. Então é o programa do Georg Lucas, o programa da escola de Frankfurt. Eles são os primeiros que se apresentam. Com uma militância dessas... É tudo um bando de cagão que tem medo de um esquerdista olhar feio para ele. Tem medo de ser chamado de fundamentalista. É o que se falava o Jack Wheeler, o medo do mal olhado. Professor, com uma oposição dessa, tu vai garantir que está no governo. Olha, quando o sujeito tem medo de apanhar ou de levar um tiro, eu entendo. Levar um tiro, pessoal, vai apanhar. Ter medo de apanhar, eu já acho que é boiolice, porque apanhar, quando eu era moleque, a gente sempre brigava, um dia batia, outro dia apanhava, era uma coisa normal. Né? Hoje não, se dá um arranhão, chama as famílias, chama o juiz, né?
Então todo mundo foi criado já dentro dessa atmosfera de boolice estabelecida, né? Então eles ficam com medo de que falem mal deles, né? E um dia eu cheguei lá no Talk, tinha um sujeito assinando um livro, não era o Simão Pessoa, era um outro, né? Deixa eu dar um exemplar aqui por lá, senão ele me põe na próxima edição do Imbecil Coletivo, né? Eu digo, qual é o problema, meu filho? Você entra no Imbecil Coletivo, você está famoso, né? Você está com medo disso, né? Outro dizia, eu sou aqui na carreira diplomática, eu não posso falar, senão eles acabam comigo. O que é acabar com você? Vamos mandar você para a Zâmbia? A Zâmbia está cheia de guia pelada, rapaz. Aquilo lá é um paraíso sem vergonha. Ele está reclamando, porra. Professor, só para encerrar aqui, eu queria indicar um blog chamado Conexão Conservadora. Lá tem um podcast e tem uns programas bons que estão saindo sobre os 10 princípios conservadores, comentados aquelas traduções do padre Paulo Ricardo. Como é que chama o site? Conexão Conservadora? conexãoconservadora.blogspot.com. Eu vou dar uma olhada lá. Obrigado pela dica. Tá certo então, valeu. Boa sorte aí. Agora, aqui saiu também aqui um artigo do Francisco Santos, que foi vice do Juan Manuel Santos e é primo dele, dizendo, eu não sei que merda esse meu primo está fazendo lá, porque ele está fazendo tudo o contrário do que prometeu. Ele traiu todos os seus eleitores, traiu todas as suas promessas, mudou de lado. Eu observei isso, porque eu estava lá na campanha do Juan Manuel Santos, eu acompanhei, eu vi o entusiasmo popular, que aquela multidão gritava o lema, no mais Farc, no mais Farc. Todo mundo entusiasmado, porque o cara prometia acabar com as Farc. Agora ele não quer mais acabar, ele quer negociar, né? E dar aos caras acesso ao poder político, porra. O que é isto? Né? Eu acho que tem que tirar esse cara de lá, sim. Né? Quer dizer, como se não faltasse traidor na Colômbia. Agora, traidor antigamente era mais no sistema judiciário, né? Mas agora conseguiu botar um presidente. Veja você que a infiltração é um mecanismo natural de ação, modo de ação natural da esquerda universal. Eles não param de fazer isso. Agora, o pessoal de direita não se infiltra, nem faz sentido, quer dizer, você não pode fazer. Tem sentido, vamos dizer, um católico conservador infiltrar no Partido Comunista, ele não vai fazer isso nunca. Agora, o comunista, como já vive da duplicidade, porque já dizia Cristo, que o diabo é mentiroso, pai da mentira, então esses caras têm a mentira no sangue. Então, para eles, ele entrar num ambiente conservador, se fazer de conservador a vida inteira, só para ajudar em coisinha pequena de vez em quando, ajudar os comunistas em coisas pequenas, quando eles mandam, isso é coisa normal. Eu conheci muita gente, meu Deus do céu. Eu não disse para vocês, na editora Abril, tinha lá uma célula comunista, chefiada pelo Roger Carman, que era da diretoria da Abril, e que não dizia uma palavra em favor da esquerda. Nunca, era tudo encoberto. Então, isso era normal. E quando a gente via essas coisas, que a gente adorava essas pessoas, a gente tinha uma admiração incrível pelo cara que conseguia passar por conservador a vida inteira. É por isso que aqui a resposta que o Dom Lourenço deu a respeito do meu negócio, aquele negócio que eu falei da infiltração, né, de pessoal da Tarica do Chouon na igreja Sociedade São Pio X, do Monsenhor Lefebvre, essa resposta, eu espero que seja verdade, mas ela não é totalmente satisfatória, porque ele diz, não, eles nunca deram nenhum sinal de guenonismo, etc. Mas quem falou que é para dar sinal? Infiltração não é para você dar sinal de nada, porra. Você não infiltra um cara lá para ele ficar pregando coisa. Ao contrário, ele tem que parecer, né, mais conservador do que os conservadores. E de vez em quando o partido quebra um galho aqui, coloca uma pessoa em tal cargo, né, me passa tal documento. É isto. Né? Você veja, leia nas memórias do Whittaker Chambers, que chama Witness. Ele era um militante do Partido Comunista. Daí chamaram ele para trabalhar na parte clandestina. Como é que se faz isso? Primeiro, arruma-se uma briga entre ele e o partido, de modo que ele seja expulso do partido. Para daí ele vai trabalhar para espionagem.
É assim que se faz, pô. Agora você acha que, vou infiltrar um comunista na igreja para ele chegar lá e ficar balançando um exemplar do manifesto comunista. Por que é isso, Dom Lourenço? A coisa não é assim. Então, gosto demais do Dom Lourenço, eu acho que esse grupo dele está entre as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, tá? Mas essa análise ainda não me satisfez, não respondeu a minha dúvida, né? Alô, tem alguém na linha? Boa noite. Boa noite. Professor Lava, Sebastião Carvalho de Marília, São Paulo, tudo bem? Sebastião Carvalho. Tudo o bem? nome do Marquês de Pombal, hein? Não é pouca coisa. Somos Carvalho, pelo menos nessa parte. Professor, eu queria dizer o seguinte, não sou doutor, mas o senhor para mim é um professor doutor, porque quando é ao concurso, tem-se o nome acadêmico de professor doutor. Então o senhor é mais que um doutor, o senhor é professor doutor para nós, tá bom? Muito obrigado. E outra coisa que eu queria dizer, que com esse colega que ligou agora com você. É que não é só os liberais que acabam com o problema, não. É a Igreja Católica, a Teologia de Libertação também. Mesma coisa, exatamente, tem razão. Aqui no Brasil está... tudo acabado de filha da puta, tá entendendo? E outra coisa, olha, o senhor fez uma profecia, até eu mandei, sem ser mais astrólogo, que eu sei que não é, um e-mail para o senhor há uns 3 meses atrás, do Marinho lá do Rio de Janeiro, que fizeram... O casal Marinho pegou a menina acadêmica para morar com eles e no fim ela começou a mexer com as filhas deles, mandaram ela embora. Ela entrou com ação e ganhou. Eles estão sendo obrigados a pagar a pensão por mês. Olha só que beleza. Maravilha. Então, tua profecia, você precisa parar de fazer profecia, doutor. Senão a coisa vai longe, hein? O negócio... Agora, para você ver como é que é a coisa, o negócio tá pior. Porque aqui, acabam de passar a lei 12.594, lei federal. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Presta atenção no negócio. Artigo 68. É assegurado ao adolescente casado ou que viva comprovadamente em união estável o direito à visita íntima na prisão. Beleza, hein? O que dizer, você quer praticar pedofilia, você manda o seu amante menor de idade cometer um crime, vai pra prisão, você pode comer legalmente, sob a proteção do Estado, porra. Acaba de ser legalizada a pedofilia. Presta atenção, eu estou dizendo para vocês que o novo modus operandi desse negócio é a nova técnica legislativa. Você não legisla diretamente. Você não faz uma lei, por exemplo, agora está legalizado, está oficializado, está permitida a pedofilia. Vai direto, né? Você vai introduzindo a coisa através de decretos administrativos, através de regulamentos, etc. Vai roendo pelas beiradas. É exatamente o que estão fazendo. Isso quer dizer o seguinte, que dentro da cadeia é permitida a pedofilia, porra. Professor doutor, né? Porque agora de hoje em diante eu acho que todos nós que somos fazendo parte de seminário de filosofia é professor doutor, tá bom? Perfeito. E olha, tem um outro problema interessante, que é justamente a respeito quando você quer retornar à Igreja Católica, você só acha problemas em todos os aspectos. O pessoal só faz barrar, não tem liberdade, está muito complicado aqui no Brasil, tá? E para finalizar, tá bravo, eu sei, porque você fica um tempo fora, você se desilude que a Igreja Católica sabe, depois você quer voltar, quando você chega ela não está mais lá. Você está dizendo? Estão fora de órbita, é só teologia e libertação. Tem um monte de teologia de libertação, tem um monte de canalha aproveitador, que é murista, e tem o pessoal conservador, que é o melhor que tem, mas que está cheio de minhoca na cabeça também, tem maneira de perseguição, está entendendo? E tem umas ideias loucas também, umas interpretações malucas da história universal. Quer dizer, porra, cadê a mãe e mestra, hein? Isso aí você tá que tem o garoto que a mãe ficou maluca, você tá entendendo? A situação é esta, lamento dizer, mas é esta. Então nós temos aqui nos pegar naqueles pontos firmes. Por exemplo, nós sabemos que o Santo Padre Pio de Pietrelcina é a Igreja Católica. Então enquanto você está seguindo o ensinamento do Santo Padre Pio, você não vai errar. Verdade. Agora, bispo, cardeal, padre, fala, toma cuidado com isso, hein? Agora, professor, doutor, o negócio é o seguinte, eu queria só lembrar o seguinte, acho que aqui em Marília, só eu que sigo aí que o Obama está com esses problemas nos Estados Unidos,
E um outro aqui que acompanha os programas do senhor porque é esquerdista. Mas ele acompanha. Se falar qualquer coisa, ele sabe o que aconteceu. Eu achei interessante isso, uma ocasião, conversando com ele, sabe? Então o programa do senhor é ouvido, acho que por mim e por mais umas duas pessoas. Agora, ninguém sabe dessas coisas que acontecem aí. Ninguém sabe, porque você imagina a nossa da mídia. Esse caso da audiência nas horas, noticiário, mas noticiário tão discretamente que é para ninguém saber. Não, mas na verdade, você vê, um presidente que é intimado a comparecer no tribunal, pô, é uma notícia que tinha que ser manchete em todo o país, como foi no tempo do Nixon, né? Mas muita água correu desde o tempo do Nixon, né? Inclusive, as grandes empresas de mídia foram todas compradas por um grupo de 5 pessoas, pô. Então agora tá fácil enganar a população, né? Então, gente, é isso aí. E o nosso tempo aqui está acabando. Tinha tanta coisa interessante para falar hoje, mas vai sobrar coisa para a semana que vem. Né? Tem 9 minutos? Ótimo. Aqui, por exemplo, o Obama fica falando, não, vocês só exploram os pobres, vocês têm só cobiça no seu coração, etc, etc. Ele fala isso do republicano. Daí foram ver, mas peraí, vamos ver quanto que vocês deram para organizações de caridade, né? Então pegou lá o Romney. O Romney não é nenhum santo, né? O Romney deu 15% da renda dele para instituições de caridade. E o Obama deu 1%. Tá? Veja você, hein? E olha que dinheiro não falta para o Obama. Agora, finalmente, houve um encontro emocionante. Cesare Batista encontra Tarso Genro. Meu Deus do céu! Né? É aquele negócio, nunca te vi e sempre te amei. Né? Não é comovente? Comovente também esse negócio, o pessoal que fez passeata lá para defender a integridade da Cracolândia. Né? Eu estou lendo aqui no Reinaldo Azevedo que ele dá uma lista de entidades, ele tem razão. Tem mais entidade do que militante o negócio, pô. A lista não acaba mais. Conseguiram juntar umas 600 pessoas, né? E fizeram lá. A integridade da Cracolândia é uma questão humanitária. Né? Olha aqui, os direitos dos craqueiros, ou cracômanos. Né? Ó, tem uma entidade aqui que chama Dolores Boca Aberta Mecatrônica. Puta merda, o negócio é bravo. Então, quer dizer, o pessoal já perdeu totalmente o senso, né? Agora, falar em perder o senso, tá aqui uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo descendo o cacete no tal do Big Brother Brasil. Diz, isso é uma imoralidade, tem que parar com isso. Eu digo, Veríssimo, você é o pai da criança, porra. Toda essa intelectualidade esquerdista brasileira não achava lindo o negócio do sex lib, gaysismo, etc, etc. Vocês são especialistas em querer a causa sem querer o efeito. É que nem Teodoro Adorno, que vivia pregando a rebelião estudantil. O dia que for fazer a rebelião estudantil na classe dele, ele achou ruim. Né? É assim, sempre assim, é o lema, é no cu dos outros. É isso? Então, é que nem o Sérgio Brito, que escreveu o livro de memória, o autor Sérgio Brito escreveu um livro chamado No Palco dos Outros, que o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então, isso aí virou, lema universal, porra. Né? Agora está aqui reclamando. O Big Brother Brasil não é nem um programa cultural, nem educativo, nem acrescenta informações e conhecimentos intelectuais aos espectadores, aos participantes. Você tem toda a razão. Só que comece por confessar. Meu filho, faça que nem eu. Eu, por causa de 2 anos de participação na esquerda, até hoje eu peço desculpa. E tento consertar, tento limpar a merda que eu espalhei. Agora, você espalha a merda durante 50 anos, depois fala uma coisinha contra e acha que se limpou. O que é isso? É que nem Arnaldo Jabor. Daqui a pouco tu volta lá. Né? Quer dizer, essa aparência de que viu a luz, entendeu alguma coisa. Não, 3 dias depois já esqueceu tudo e volta tudo que era antes. É que nem Fox News deu a impressão de que era conservador, agora já está cheio de feminista, esquerdista, é sempre assim. Agora, você viu o discurso do Obama, do State of the Union, foi discurso eleitoral, ele dizendo, não, nós criamos 3 milhões de empregos. É mentira! Tem 3 milhões de emprego, merda nenhuma, o desemprego aqui está em 16%, porra. Agora, é o tal negócio.
o pessoal deixa ele falar isso porque ninguém acredita. Nem os adeptos dele acreditam no que ele falou lá. Quer dizer, é pura autopropaganda. Agora, tá falando de perseguição à religião, aqui tem um pastor criacionista e criou inclusive um museu criacionista. Daí, o cara estava fazendo muito sucesso, inventaram que ele estava pregando, né, a desobediência civil, pregando para o pessoal não pagar imposto. É mentira, ele nunca fez isso. O cara está na cadeia faz 5 anos. Né? Está vendo como é que se implanta aqui o evolucionismo? Não é por argumentação científica, é prendendo os caras, demitindo, sacaneando, boicotando. É assim que se faz. Né? Então é por isso que eu digo, a classe científica, meu filho, é tão confiável, tá certo, quanto a quadrilha do Al Capone. Quer dizer, a fraude científica se tornou norma. Nos últimos 40 ou 50 anos virou norma. Né? Então, aqui, por exemplo, tem uma lei, em alguns estados tem uma lei que obriga você a apresentar os dois lados de uma questão, por exemplo, aquecimento global. É certo? Só que eles fazem de tal maneira, né, que o professor seja forçado a defender o aquecimento global e ele não é forçado a apresentar o outro lado. A lei simplesmente diz que é para apresentar, mas não tem meios de você implantar isso aí. Né? Então, aqui, o negócio da questão da elegibilidade do Obama, né, também está sendo questionado em 2 outros estados, quer dizer, tem outras ações, em Massachusetts, no próprio estado do Obama, Illinois. Tá certo? Quer dizer, coisa como essa que está acontecendo na Geórgia pode acontecer em outros estados a qualquer momento. Esse negócio vai dar um trabalho maluco, porque é realmente uma queda de braço. Os caras apostaram que eles são, vamos dizer, entre o Obama e a Constituição vale mais o Obama. E eles querem impor isso, isso é fundamental, uma operação psicológica da mais alta importância para essa gente, para quebrar a espinha dos Estados Unidos. Então isso vai dar muito trabalho, mas de qualquer modo a verdade vai acabar aparecendo. Né? Se aparecer tardiamente, ela pode até ser reaproveitada pelos próprios caras. Quer dizer, usa o Obama, joga fora que nem papel higiênico e trata de tirar vantagem da situação em seguida. Esperem e verão. Então eu acho que o nosso tempo já acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.